Olá, bom dia. Saúdo toda a bancada da GRE, junto aos docentes, professora Dilcene, professora Ana Patrícia e professor Zezinho, diretores da escola Marcilon e Sueli e aos orientadores Zezine, Ana Patrícia, Ana Lúcia Dilcene. Somos a equipe Conquistadores e quero apresentar a vocês os membros que são Camille Teixeira, Arielle Antero, Raíssa Saraiva, Yasmin Gomes, Casey Gisele, Daiele Freitas, Maíra Isabelle e Maria Stephanie. Meu nome é Yasmin Gomes e queremos falar desse tema porque ainda é algo permanente na sociedade brasileira. Por isso, nosso tema é racismo. Ao longo deste trabalho, vamos falar sobre o racismo, as formas de evitar, o que leva ao racismo, entre outras coisas. A razão pelo qual escolhemos esse tema é porque achamos que, mesmo em hoje em dia, em pleno século XXI, ainda existe muito racismo entre diferentes raças e povos. Após a realização deste trabalho, esperamos ficar a conhecer sobre este extenso tema, conhecermos e darmos a conhecer às pessoas as formas de evitar o racismo. Muito obrigada pela oportunidade. Olá, bom dia. Meu nome é Maria Stephanie e hoje eu vim falar para vocês um pouco sobre racismo. O que é racismo? Racismo é um modo de pensar e que é importante a noção das existências de raças humanas distintas e superiores umas às outras, onde a confissão de que alguns indivíduos e suas relações entre características físicas e hereditárias determinadas trocas de caráter, inteligência ou manifestação cultural são superiores às outras. Racismo é uma chaga social no Brasil, mesmo após um século de abolição, de escravatura. A população negra permanece, na maioria das vezes, à margem do espaço de prestígios. A relação de discussão com a base da cor da pele está presente nos ambientes de trabalho, nas universidades, nos hábitos cotidianos e compreende que como é possível superá-los e dessa forma confrontar uma ferida que marca. Bom dia, meu nome é Raíssa Saraiva Silva e hoje eu vim falar um pouco da origem do racismo. Não se sabe quando e onde nasceu o racismo. O racismo existe em todos os povos, o que se torna a matéria muito extensa e difícil de encontrar as suas próprias origens. Provavelmente existe desde o aparecimento do homem. Existem vários exemplos de racismo ao longo da história. Por exemplo, ocorreu nos Estados Unidos da América. A sociedade secreta de Ku Klux Klan, que perseguiam e justiçavam as pessoas da raça negra, mas o fenômeno que marcou mais a história do racismo foi, sem dúvida, durante a Segunda Guerra Mundial. A Alemanha nazi que perseguem e mal sem grandes razões os judeus. O que eu acho do racismo, minha opinião? Essas pessoas fazem racismo com uns outros, eu acho uma pequena não, bem grande falta de respeito com o próximo, porque todos somos iguais e não precisa um estar diminuindo o outro por modo a cor ou raça da pessoa, modo cabelo também da pessoa, não precisa isso. Eu acho que essas pessoas deveriam ter senso antes de falar mal de uma pessoa. É isso. Obrigada pela oportunidade e um bom dia. Meu nome é Casey Gisele e vou falar sobre as formas de racismo. Bom, existem várias formas de racismo, entre eles xenofobia, discriminação, preconceito e chauvinismo. O xenofobia, como a própria palavra fobia indica, é ter medo de algo, de estrangeiros ou de coisas estrangeiras. Discriminação é diferenciar, discernir, especificar, ou seja, tratar uma pessoa ou uma comunidade como inferiores. O preconceito manifesta-se geralmente na forma de uma atitude discriminatória contra pessoas ou lugares que consideramos nossos. As formas mais comuns do preconceito são racial, social e sexual. E, por último, o chauvinismo. É todo tipo de palavra exacerbada, ou seja, tensa, tendenciosa ou agressiva, em favor de um lugar, país, grupo ou ideia. O crime de racismo
é inafiançável, imprescritível, ou seja, quem comete pode ser punido, independente de quando cometeu o crime. O racismo é preconceituoso e discriminatório. Eu acho uma falta de respeito desprezar ou maltratar alguém por sua cor. Todos nós somos iguais e cor não define caráter e muito menos quem você é. Oi, gente, meu nome é Daiele Freitas e hoje eu vou falar um pouco sobre os diferentes tipos de racismo. O racismo individual. O racismo individual é um expresso em atitudes discriminatórias individuais, através de estereotipos, insultos e rejeição a uma pessoa que não possui as mesmas características éticas que a sua. Desta maneira, temos expressões como é preto, mas é limpinho, ou até mesmo índio bom é índio morto, que revelam o profundo desprezo a todo um grupo. Racismo institucional. O racismo institucional é aquele exercido pelas instituições como o Estado, a Igreja, as empresas privadas e públicas, no qual certos grupos étnicos como negros ou índios são marginalizados e rejeitados, seja direta ou indireta. Racismo cultural. Ressalta a superioridade entre culturas existentes manifestadas segundo crenças, religiões, costumes, línguas e outros. Racismo primário. É um fenômeno psicossocial, emocional ou parcial, sem qualquer elaboração ou justificação correspondente do que as pessoas chamam de mito. Há uma mitologia racista que é um estado de espírito passional, irracional, que exprime medo, cólera, terror e ódio. Racismo ecológico, destruição do meio ambiente, afetando grupos e comunidades, baseando-se na aplicação e desigualdade da legislação. Mayra Isabelle. Origens e atitudes racistas. Medo de um povo de perder o poder cultural e religião. Existências de classes sociais, medo de novas culturas, crença na existência de raças superiores, incentivo por parte de algum partido político. O que leva ao racismo? Pensamentos de superioridade perante todas as outras raças, maiores opiniões físicas, maiores inteligência e maior poder. Educação na qual a discriminação racista já é visível na família. Inute essas ideias a seus filhos. Bom dia, meu nome é Camille Silva e eu vou falar um pouco sobre as consequências do racismo. Bom, uma das consequências é o isolamento tanto da família como dos amigos. E também tem a tristeza e a depressão. A segunda consequência é a raiva crescente, que é uma raiva que vai crescendo a ponto da pessoa que sofre com o racismo fazer besteira. E a minha opinião sobre esse assunto é que as pessoas deveriam respeitar umas às outras e pensar que todos nós somos iguais. E é igual um ovo, né? Tem ovo que por fora a cor é diferente e o tamanho, né? Mas quando abre, é todos iguais. Mariela Antero, eu vou falar sobre as principais vítimas do racismo, que são os imigrantes, os asiáticos e os africanos. Povos de religiões diferentes também e muitas vezes os monotários. O Portugal é o quarto país mais racista. Bom, como sabemos, o racismo não é tabu. As pessoas tratam o racismo como tabu, como coisa do passado, como uma coisa que existia. Mas o racismo, até hoje, é predominante. Mesmo a abolição, mesmo após não existir a escravidão, mas hoje o racismo é predominante, não só no Brasil, como no mundo. Como exemplo, o acontecido do Carrefour, que alarmou o Brasil, né? Todas as pessoas postaram solidariedade ou fingiram se importar. Então, as pessoas esperam acontecer isso para lembrar que o racismo existe e não se toca que o racismo está na nossa porta diariamente. Todos os dias. Porque ninguém nasce racista, as pessoas se tornam racistas no dia a dia.